Vanderlei Luxemburgo, que vira uma sombra do técnico Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes tem um jogo importantíssimo, será o técnico contra o Vasco, mas a gente sabe que o técnico continua sendo avaliado. A diretoria santista, por mais que tenha optado pela permanência, sabe que maus resultados podem fazer com que o Marcelo Fernandes não seja o técnico até o final do campeonato. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. E o Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido do Corinthians, passa a ser uma sombra para o Marcelo Fernandes, que está prestigiado, tem o apoio da torcida, tem o apoio da diretoria, mas a própria diretoria, ainda de forma pública, não manifestou a sua permanência. Ele teve uma conversa com a diretoria e ficou claro que ele ainda permanece como técnico interino e vai depender do seu desenvolvimento ao restante do campeonato. Se ele tiver um bom desempenho, ele vai continuar. Se a diretoria entender que os números, que a forma da equipe jogar não estão agradando e pode ter um sério risco do rebaixamento, pode ter a troca por um técnico mais experiente. Eu acho que o Marcelo Fernandes tem que continuar até o final. Eu acho que o que prejudica muito qualquer clube de futebol é você ter uma ideia e aí você, muitas vezes, pela pressão fora das quatro linhas, pela pressão da torcida ou da própria mídia, você acaba tomando uma decisão desesperada. Quando você inicia um trabalho com um treinador, uma filosofia, você tem uma forma de jogar. O treinador ele tenta passar essa forma para os atletas, para que eles possam entender e colocar em prática dentro do campo. Então você tem uma forma de jogar, uma filosofia, um esquema tático, um posicionamento, você tem diversos treinamentos que são realizados. Então o jogador ele demanda tempo para assimilar e para abraçar aquela forma de jogar. Quando você pega um treinador e você coloca ele participando de poucos jogos e depois você troca, é uma nova filosofia, é um novo pensamento. Às vezes os jogadores estavam começando a se adaptar e vão ter que se readaptar a uma nova ideia. Ele vai montar um outro time, ele vai testar o time novamente. Então o torcedor vai ficando irritado porque ele começa a ver determinados jogadores que a gente já não aguenta mais ver atuando. Que são os casos, do caso que a gente viu durante muito tempo o Camacho, o William Maranhão, jogadores que não tinham condição de vestir a camisa do Santos. E aí, dentre tantos outros, e aí o que acontece? A torcida vai ficando impaciente, vê que o time não tem resultado, porque vai precisar de tempo para isso e vai minando os treinadores e vai mandando embora. É claro que quando você faz uma contratação também de forma equivocada e você percebe que os jogadores não vão abraçar a ideia, que os jogadores não vão correr pelo técnico, que as ideias são equivocadas, é lógico que você tem que tomar uma atitude o quanto antes. Você tem que perceber que teve um erro de estratégia, de escolha, e demitir e voltar atrás. Isso também acontece. Agora, no caso do Marcelo Fernandes, a gente viu um treinador que tem a equipe na mão. Os jogadores vão correr por ele, gostam dele, tem uma boa convivência. Mostrou que não é a primeira vez que ele é o técnico do Santos, já foi campeão paulista pelo Santos. Todas as experiências que ele teve como técnico, dentro e fora do Santos, isso vão agregando para um técnico. Tem agora uma nova oportunidade, mostra nesse único jogo, nesse pouco tempo de treinamento, que fez mais do que treinadores que aqui estavam, que fez jogadas ensaiadas e que acabaram tendo gol originadas de jogadas ensaiadas. Coisa que a gente não via no Santos há muito tempo. Teve a coragem de fazer determinadas mudanças e teve a percepção, o que todos de fora já viam, que determinados jogadores não podem jogar fora das suas posições.
Caso do Jean Lucas, caso do Lucas Lima. E tendo essa certeza, essa coragem para fazer essas mudanças, consegue o resultado. Conseguiu uma importante vitória. Aí vamos ter o jogo contra o Vasco. Aí se ele perde, a diretoria vai e manda embora? Eu não acho certo, eu acho que é um tempo muito curto. Ele mostrou que tem potencial, mostrou que a equipe tem condição, que vai correr por ele. E isso conta bastante, porque se os jogadores não correrem pelo técnico, se eles não acreditarem no técnico, esquece, porque não vai dar certo. A gente viu agora, recente, tem a prova do próprio Sampaoli no Flamengo. Nas paradas técnicas, nesses últimos jogos, os jogadores nem para ele olhavam. Você via que ele estava completamente abandonado. Quando você vê um time que não corre pelo seu técnico, não tem como dar certo. É questão de dias ou de jogos para o treinador ser demitido, que é o que vai acontecer agora com o Sampaoli. Então eu acho que a diretoria ela tem que ter uma ideia e acreditar. Olha, tá dando resultado, não deu agora, vamos segurar. Agora, trazer o Vanderlei Luxemburgo nesse momento é um técnico experiente, vencedor, já venceu pelo Santos, revelou bons jogadores agora, nessa passagem, nessa última passagem pelo Corinthians, ele apoia a base, ele gosta dos jovens, isso é legal. Mas eu acho que mudar novamente, nessa reta final, ficar trocando de técnico cada 2, 3 jogos, o Diego Aguirre foi um erro. Mas o Marcelo Fernandes tem identidade com o clube. Tá no Santos há muito tempo, conhece. Vai fazer o Soteldo jogar. O Soteldo vai correr por ele. Que é um jogador de difícil lidar, que outros treinadores não souberam lidar com o Soteldo e afastaram, que foi o caso do Turra. E foi a decisão mais equivocada do mundo, porque o jogador muitas vezes ele é indisciplinado, mas você tem que saber ter jogo de cintura. Tem que saber que você não, independente disso, você não vai tirar o seu melhor jogador. Quantos jogadores não tiveram essa característica e sempre jogavam bola? O Romário, por exemplo, não vai comparar, obviamente, o Romário ao Soteldo, que o Romário é Romário, né? É um jogador, um dos maiores que o Brasil já teve. Mas era um jogador indisciplinado. Se você não souber lidar com o jogador, ele vai acabar prejudicando o time e o próprio técnico. Ele não vai correr, tem as panelinhas que a gente sabe dentro do mundo do futebol. A equipe começa a se dividir. Então, apesar do Vanderlei Luxemburgo ter um bom convívio, ter experiência, revelou bons jogadores recentemente, como eu falei, no Corinthians, revelou bons jogadores antes da chegada do Abel no Palmeiras. Ele revelou bons jogadores, ele tem visão de jogo, é um técnico campeão. Mas nesse momento, ficar trocando, eu acho que o Santos tem que fazer um planejamento, ficar com o Marcelo Fernandes até o final, se vai subir ou não, ficar até o final. Né? Os jogadores pediram para que ele ficasse, tem um apoio incondicional, mantém. Quer trocar de técnico, avalie o trabalho dele até o final. Se no ano que vem achar que tem que trocar, aí troca, mas dá oportunidade. Às vezes o dirigente de futebol ele peca por isso, ele quer só seguir o que a rede social, a pressão de fora, a rede social está dizendo, a própria pressão da imprensa. Tem que ter uma ideia e tem que acreditar nela, tem que defender essa ideia. Então, ele mostrou que tem condições. Tem que dar essa oportunidade para ele. Agora, se chega o Vanderlei Luxemburgo, vai começar uma nova filosofia, uma nova forma de jogar, vai fazer teste. O Santos tem tempo para fazer teste? O Santos tem tempo para demorar 5, 10 jogos para começar os jogadores entenderem? O Luxemburgo só perdia no Corinthians, depois começou a melhorar. O Santos não tem esse tempo. Então tem que tomar a decisão correta, porque uma decisão errada pode prejudicar o Santos, pode fazer com que ele não consiga se classificar, né, se manter na primeira divisão. O Galo gosta muito do Vanderlei Luxemburgo. O Marcelo Teixeira, que é um forte candidato a ser presidente ano que vem, também. Mas não dá para tomar uma decisão dessa agora. Tem que manter, tem que prestigiar o técnico. Se os jogadores se voltarem contra a decisão da diretoria, o Santos vai ser o prejudicado. Se esses jogadores estão conseguindo jogar com o Marcelo Fernandes e o time vai oscilar, o que é natural, pode ter situações que vai jogar bem, vai perder, é normal. A gente espera que ganhe esse próximo jogo para sair definitivamente da zona do rebaixamento. Mas se perder, por mais que vai ser muito difícil, mas ainda não está perdido. Então tem que apoiar, tem que prestigiar.
E tem que saber que uma decisão errada pode fazer com que os próprios atletas acabem também não querendo correr ou se dedicar tanto, porque acabam vendo que não acreditam, não conseguem confiar na diretoria. Porque muda toda hora, não tem uma certeza de nada, né? É desorganizada, não tem gestão. Né? E, felizmente, está chegando o final dessa gestão Rueda. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.